Pais em desavença. Resultado? Filhos confundidos. E você lembra o que significa confusão? Babilônia. Babilônia é confusão. Babel, a Torre de Babel, lá começou a confusão. Desejar aquilo que não se deve desejar. Confusão. Pais, não fiquem em desavença. Se unam. O capítulo 53 do livro Lar Adventista trata de frente unida. Mas a leitura de hoje, para esta quinta-feira, trata sobre pais em desavença. E o resultado? Filhos confundidos. Acompanhe a leitura. A família estável precisa ser bem organizada. E nós já mencionamos sobre isso e agora a autora repete mais uma vez que uma família bem organizada, bem disciplinada, que teme e honra a Deus, obedece a Deus, essa é a força da nação. Portanto, a família precisa ser bem organizada para ser estável. Juntos, pai e mãe devem considerar as suas responsabilidades e, com clara compreensão, assumir a sua tarefa. Não podem ficar discutindo, principalmente na frente dos filhos, e ter opiniões muito divergentes em relação à educação dos próprios filhos. Não deve haver divergência. Pai e mãe não devem jamais criticar planos e propósitos um do outro na presença dos filhos. Claro que podem conversar a respeito, discutir a respeito, mas para isso, pai e mãe, quando vocês têm diferenças de opiniões, sentem-se, olhem no olho um do outro, assentados, para que a voz não se exalte, para que não partam para a violência e para que cheguem em acordo. E nunca esqueçam, coloquem Deus nos desejos, coloquem Deus em oração, informem a Deus juntos, orem um pelo outro e principalmente também pelos seus filhos. Se a mãe é inexperiente no conhecimento de Deus, deve raciocinar da causa para o efeito, procurando verificar se sua disciplina é de molde a incrementar as dificuldades do pai ao esforçar-se ele pela salvação dos filhos. E aqui tem um princípio: raciocinar da causa para o efeito. Essa causa, o motivo pelo qual isso está acontecendo, resulta nestas situações. Analise desta forma para chegar no consenso e pense e se esforce pela salvação dos seus filhos. Estou seguindo o caminho do Senhor? É uma pergunta que devem fazer. Esta deve ser a principal pergunta que devem fazer. Se os pais não estão de acordo em alguma coisa que a autora do livro Lar Adventista repete, afastem-se da presença dos filhos até que uma solução seja encontrada. Vou repetir essa frase porque ela é chave importantíssima na leitura deste capítulo para esta quinta-feira. Se os pais não estão de acordo em alguma coisa, afastem-se da presença dos filhos até que uma solução seja encontrada. Isso não significa, peraí, meu filho, nós vamos discutir ali no canto. Não, não é assim. Encerrem o assunto de forma pacífica, conversem em outra situação
sem a presença dos filhos a respeito, para entrarem em acordo. E é por isso que eu já convido você para ler com a sua família 2 versos da Bíblia, mas 2 versos muito importantes no que diz respeito em estarem em acordo. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 10 e 11. Leia esses 2 versos, reflita sobre esses 2 versos, conversem em família sobre esses 2 versos. 1 Coríntios capítulo 1, versos 10 e 11. E cheguem num consenso. Quão importante é estarem unidos num mesmo pensamento. Continuando a leitura do livro Lar Adventista, muitas vezes acontece em não estarem os pais unidos no governo da família. E isso, como o subtítulo do capítulo para esse dia menciona, gera filhos confusos. Afinal de contas, eu devo obedecer o meu pai, devo obedecer minha mãe, não devo obedecer nenhum deles. Se os dois não entram em acordo, quem eu devo seguir? O pai, que está com os filhos apenas pouco tempo e ignora suas peculiaridades de disposição e temperamento, pai que ignora como é o filho, é ríspido e severo. Não controla o temperamento, mas corrige com ira. E a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Se eu me irar, se você se irar, evite punir severamente seu filho. Continuando aqui, a criança sabe disto. E em vez de submeter-se, o castigo enche-a de ira. A criança também fica irada. Lembre-se de que nossos filhos nos observam. E a maneira como agimos é a forma como eles agem. Possivelmente você deve estar pensando agora, e se não estiver, eu vou lhe pedir para pensar um pouquinho nisso. Você já viu alguma falha de caráter em seu filho ou em sua filha que é uma falha de caráter sua? Ou já viu algo bom em seu filho, sua filha, que é algo bom da sua pessoa? Os filhos nos imitam. A mãe permite que a falta passe uma vez sem repreensão, quando de outra vez puniu duramente. Equilíbrio. Se você vai punir, puna sempre no mesmo motivo. Se você não vai punir, então não puna nunca pelo mesmo motivo. Mas lembre-se de algo que é importante. Deus repreende e disciplina aqueles que Ele ama. As crianças nunca sabem o que esperar de um pai e de uma mãe desse jeito. E são tentadas a ver até onde podem transgredir impunemente, sem receber uma repreensão, uma correção. Assim semeiam-se sementes do mal, que germinarão e darão fruto. Péssima consequência. Se os pais estão unidos nesta obra de disciplina, os filhos compreenderão o que deles se requer. Por isso, pai e mãe, unam-se e unam-se em oração. Leiam a Bíblia, aprendam dos exemplos bíblicos a corrigirem com amor os seus filhos. Porque se estiverem unidos em oração, na disciplina também dos filhos, os filhos vão compreender o que eles devem fazer. Mas se o pai, pela palavra ou por um olhar, não aprova a disciplina que a mãe impõe, se acha que ela é demasiado estrita e que ele deve compensar a dureza por mimos e condescendência, a criança ficará arruinada.
Logo, ela compreenderá que pode fazer o que apraz. Porque um repreende e o outro passa a mão por cima dizendo, não é assim. Os pais que cometem este pecado contra os filhos são responsáveis pela ruína de suas almas. Você quer a salvação do seu filho? Não entre em desacordo, pai e mãe. Os anjos de Deus olham com intenso interesse cada família, a fim de ver como as crianças são tratadas pelos pais, tutores ou amigos. Que estranho desgoverno eles testemunham numa família onde pai e mãe estão em desacordo. É um desgoverno, não há controle. O tom de voz do pai ou da mãe, suas palavras e olhares, tudo faz manifesto que não estão unidos na condução dos filhos. O pai lança censura sobre a mãe e leva as crianças a desrespeitar a terna afeição da mãe pelos pequenos. E aí estamos induzindo-os ao pecado, porque o mandamento de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Não só o teu pai, não só a tua mãe. A mãe pensa que é obrigada a conceder grande afeição aos filhos, adulando-os e mostrando-se condescendente, porque acha que o pai é duro e impaciente, e ela deve trabalhar por anular a influência de sua severidade. Resultado? Os filhos desonram o pai e a mãe, e, consequentemente, não vão nem obedecer a Deus. E isso é grave. Entrem em acordo. Por isso que eu sugiro olharem para a cruz de Jesus. O que ele fez por nós, pela sua família, pela minha família. E aproveito a lhe convidar para cantar o hino do Novenário Adventista, Ao Olhar para a Cruz, número 143. Vamos orar pela sua família e pela minha? Oremos. Amado Deus e Pai, Tu nos conheces. Se porventura pai e mãe estão em desacordo, por favor, Senhor, ajude-o a cada um deles a compreenderem um ao outro, para se unirem e assim instruírem corretamente os filhos, para que sejam uma bênção, para que honrem pai e mãe e obedeçam a Ti. Deus que estabeleceu leis para o nosso bem, para a nossa proteção, um Deus que nos ama. Por favor, Senhor, perdoa e ajuda as famílias a se unirem. Como diz Malaquias, que o profeta Elias restaure as famílias antes da volta de Jesus, para que possamos ser uma bênção e estarmos prontos para receber o Teu Filho Jesus e nos encontrarmos com Ele nos céus para vivermos eternamente ao Teu lado. Mas não somente pai e mãe. Pai, mãe e filhos, a família toda. Em nome de Jesus suplicamos. Amém, Senhor. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista, se inscreva no canal. Entre aí no YouTube e comente qual a sua opinião sobre essa leitura. Quanto isso tem influenciado a sua família. Não esqueça, sejamos a força da nação.